Mas hoje, Deus quer dizer algo a você que muda tudo. Em Isaías, ele mesmo declarou com a própria boca: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. E depois acrescentou: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Deus está dizendo a você que a razão pela qual você não entende o que vive é porque Ele opera em uma dimensão que a sua mente não pode alcançar. Não é que a sua vida não tenha lógica, é que a lógica de Deus é infinitamente maior que a sua. Hoje você vai descobrir porque nada do que você viveu foi acaso. Nem a dor, nem a espera, nem as portas fechadas, nem as pessoas que feriram você. Tudo tem um propósito que você ainda não pode ver, mas que Deus desenhou antes mesmo de você nascer. Se você sente que esta mensagem chegou até você no momento exato, escreva nos comentários: confio no teu desenho, Senhor. Não são apenas palavras, é uma declaração de fé que o céu registra. Fique até o final. O que vem a seguir pode mudar a forma como você vê a sua vida para sempre. No Emero 1, sua mente busca padrões, mas Deus trabalha em mistérios. Há algo que a sua mente faz todos os dias, sem que você perceba. Busca explicações para tudo. Quando alguém te trata mal, você precisa de uma razão. Quando uma porta se fecha, você tenta entender o porquê. Quando perde algo, sua cabeça corre para buscar um padrão, uma causa, uma lógica que te acalme. E quando a vida não te entrega esse padrão, quando a única coisa que você vê é caos e peças que não se encaixam, é aí que a angústia começa. A pergunta sem resposta se transforma em um ruído permanente, como um zumbido interno que não te deixa respirar em paz. E eu não te julgo por isso. É humano. Sua mente foi criada para te proteger e quando não entende o que está acontecendo, ativa um alarme silencioso. Algo está errado, preciso de uma explicação. Por isso você fica dando voltas no mesmo pensamento. Por isso a ideia volta quando você está sozinho, quando se deita, quando tenta se concentrar. Não é fraqueza, é a sua mente tentando encontrar segurança em uma resposta. O problema é que há temporadas na sua vida que não trazem explicação humana. E isso não significa que não tenham sentido. Significa que o sentido está escondido, trabalhando no invisível. E aqui vem uma verdade que pode te confrontar, mas também pode te curar. Às vezes, essa necessidade compulsiva de entender tudo é uma forma de controle disfarçada de lógica. Você não faz isso porque seja mau. Faz porque está cansado de se sentir vulnerável. Mas Deus não se move no ritmo da sua ansiedade. Deus não te deve explicações. Deus te oferece algo superior, sua presença no meio do inexplicável. Porque existe uma paz que não nasce de compreender, mas de confiar. Escute o que o céu declara e deixe que esta palavra coloque ordem dentro de você. Isaías 55, 8-9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais do que os vossos pensamentos. Isso não é uma repreensão, é um convite. Não é que a sua vida não tenha lógica, é que a lógica de Deus opera em uma dimensão que a sua mente finita não pode alcançar. A distância entre os seus pensamentos e os de Deus não se mede em passos. Mede-se entre a terra e o céu. Veja o que você tem feito, tentando medir um oceano com um copo. Você tentou colocar o plano de Deus dentro da sua cabeça, e ele não cabe. Não porque você seja tolo, não porque a sua fé seja pequena, mas porque o que Deus está fazendo na sua história é tão grande que a sua mente atual não tem estrutura para processar.
E isso, mesmo que hoje doa, também é um sinal de que existe um plano maior que você, um arquiteto que vê o que você não vê e que não improvisa com a sua vida. Jó foi um homem justo e, mesmo assim, perdeu o que amava. E o mais forte da sua história não é apenas a dor, mas que ele nunca recebeu a resposta que sua mente pedia. Ele não recebeu o porquê, mas recebeu algo infinitamente maior, a revelação do quem. Quando Deus se revelou a ele, as perguntas perderam a urgência, e Jó disse uma frase que pode mudar a maneira como você lê a sua própria vida. Jó 42:3 declara: "Por isso falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não compreendia." Percebe? Ele não disse coisas horríveis, disse maravilhosas. O que hoje você não entende pode ser exatamente o mais maravilhoso que Deus está construindo em você. Imagine que você está dentro de um labirinto gigante, mas as paredes são de vidro. Você vê fragmentos do lado de fora, um brilho de luz, uma sombra, uma cor que você não consegue nomear. Você caminha e encontra becos sem saída, se frustra, bate na parede, pergunta por que aquela curva era necessária. Mas se pudesse se elevar e olhar de cima, veria que cada volta, cada desvio que pareceu absurdo, na verdade estava te aproximando da saída. Deus vê o seu labirinto de cima. Deus vê o mapa completo. E mesmo que você só veja corredores confusos, Ele está guiando seus passos em cada curva que você não entende. Então hoje, em vez de lutar contra o que você não entende, você vai fazer algo diferente. Esta noite, antes de dormir, pegue aquela pergunta que rouba a sua paz, aquele porquê, que você repete como se fosse uma oração sem resposta, e troque por uma declaração de fé. Diga em voz alta, mesmo que o seu coração trema: Deus, eu não preciso entender, eu preciso confiar em Ti. E quando sua mente quiser voltar ao controle, repita a mesma coisa com calma. O que você não entende não te destrói, o que você não confia sim. Hoje Deus te diz: meu filho, minha filha, pare de lutar contra aquilo que você não pode compreender. Minhas mãos são maiores do que a sua confusão. Eu não te devo respostas, eu te dou a minha presença, e isso é infinitamente mais valioso do que qualquer explicação. Descanse. A sua história tem um arquiteto, e esse arquiteto sou eu. E quando chegar o momento, você verá que nada foi por acaso. Mas talvez agora você esteja se perguntando algo ainda mais profundo. Tudo bem, Deus tem um plano, mas o que acontece com a dor que eu não escolhi? O que acontece com aquilo que me feriu sem que eu tivesse feito nada? É exatamente isso que vamos descobrir juntos no próximo passo. Número 2. A dor que Voká não escolheu tem uma direção, que Voká não imagina. Existem dores que você não escolheu. Você não assinou nenhum contrato. Não levantou a mão para pedir essa doença, essa traição, essa perda, essa mudança que tirou o chão debaixo dos seus pés. Chegou sem aviso, sem lógica, sem justiça aparente. E muitas vezes, o pior não foi o golpe, mas o depois, a solidão de sentir que ninguém compreende o quão profundo isso atingiu você. Essa dor não se cura com frases rápidas. Essa dor precisa de uma verdade maior do que o consolo humano hoje. Porque aqui está a atenção. Você quer fazer o bem, quer agradar a Deus, e mesmo assim a dor chega. E então nasce aquela pergunta que dói mais do que a própria ferida. Por que, Senhor? Se eu não busquei isso, o mundo sussurra uma mentira. Se você sofre, é porque fez algo errado. Mas a Bíblia conta outra história. Os mais fiéis foram provados, não porque Deus os estivesse castigando, mas porque Deus estava formando neles aquilo que precisariam para a próxima estação da vida. No meio dessa confusão, Deus coloca uma palavra que não é enfeite espiritual, é uma âncora. Romanos 8:28 diz que aos que amam a Deus, todas as coisas cooperam por bem, aos que são chamados segundo o seu propósito. Pare por um momento. Todas as coisas. Não algumas. Não apenas as que você entende.
não apenas as que você gosta. Todas. Isso inclui o que dói, o que você não escolheu, o que deixou perguntas sem resposta. Deus não te diz que a dor é boa. Ele revela que ela não será inútil. Nada da sua vida está fora da direção dele. Tudo está sendo tecido com propósito. E é aqui que o seu coração respira. Deus não é o autor do mal, mas é o mestre que pega aquilo que o inimigo planejou para te destruir e transforma em material de construção. Olhe para a cruz. O ato mais injusto se tornou o maior ato de salvação. O que parecia derrota virou porta. Se Deus pôde transformar a cruz, Ele também pode transformar aquilo que hoje te dói. Ele não minimiza a sua ferida. Ele a redime. Não nega o que aconteceu. Ele reorganiza. Por isso, Paulo diz em 2 Coríntios 4,17 que a tribulação produz um peso eterno de glória. E você pode pensar, como algo pode ser chamado de momentâneo se para mim custou tanto? Porque Paulo não mediu a dor como o relógio da ansiedade. Ele a mediu com a eternidade de Deus. Quando você olha de cima, entende que não está sendo descartado, está sendo formado. Às vezes o processo dói porque está tirando de você algo que iria te destruir mais adiante. Deixe-me te dar uma imagem. Pense em um cirurgião em uma sala escura. O paciente está dormindo, não vê o bisturi. Não entende os cortes. Se acordasse no meio do processo, veria apenas sangue e pensaria que está sendo ferido. Mas cada incisão tem um propósito: salvar, remover o que ameaça, reparar o que está quebrado. Existem temporadas em que você está nessa sala, você não vê o que Deus está fazendo, porque está dentro do processo. Mas isso não significa ausência. Significa que Ele está trabalhando com precisão. Então hoje faça algo santo com essa dor. Não a negue, não a esconda, não a transforme em amargura. Entregue-a. Diga a Deus em voz alta: Senhor, eu não entendo, mas eu te entrego. Confio que farás algo bom com isso. E quando sua mente quiser interpretar isso como abandono, corrija com fé. Isso não é abandono. É processo ativo, não é acaso, é direção. Hoje Deus te diz: o que te feriu não vai te definir. O que você chorou não se perdeu. Estou pegando cada pedaço quebrado da sua história e transformando em um mosaico que um dia você verá completo. A dor não é o fim, é o material da sua reconstrução. E se Ele já está transformando aquilo que você não escolheu, então também existe uma verdade sobre aquelas portas que se fecharam e sobre as rejeições que te marcaram. Às vezes, o que você chama de rejeição foi a mão de Deus te protegendo de um destino que não era para você. E é isso que vamos descobrir no próximo passo. Número 3. As portas fechadas que te salvaram do que você não podia ver. Há poucas coisas que doem tanto quanto a rejeição. Que te digam não. Que uma porta na qual você colocou esperança se feche. Dói quando um relacionamento se apaga, quando um trabalho vai para outras mãos, quando uma oportunidade desaparece. E o pior não é apenas perdê-lo, mas o que isso sussurra ao seu coração: que você não foi suficiente, que Deus não estava ali. Mas deixe-me te perguntar algo diferente. E se Deus estivesse do outro lado dessa porta, fechando-a com as próprias mãos, não para te castigar, mas para te proteger daquilo que os seus olhos não podiam ver? Porque existem portas que parecem bênção por fora, mas escondem uma armadilha. E existem nãos que soam como derrota, mas no céu são misericórdia. Lembre-se do caminho para Emaús. 2 discípulos caminhavam com a alma quebrada, convencidos de que tudo tinha terminado. Para eles, a cruz era o encerramento definitivo da sua história. E, no entanto, Jesus caminhava ao lado deles, sem que o reconhecessem. Enquanto caminhavam, ele lhes foi abrindo as Escrituras, iluminando aquilo que eles chamavam de fracasso e mostrando que o plano de Deus não tinha morrido.
Às vezes você está vendo apenas o fechamento. Deus já está preparando a revelação. Apocalipse 3:7 diz que Ele é o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Você não administra as portas, Deus as administra. Se Ele fechou uma, não foi porque lhe faltava valor, foi porque Ele via o que você não via. E se Ele abre outra, não haverá força humana que consiga fechá-la. Salmo 37:23 afirma que pelo Senhor são ordenados os passos do homem, e Ele se agrada do seu caminho, até mesmo o passo que te fez parar diante daquela porta fechada. Não foi acidente, foi direção. Foi o pastor colocando-se à frente para que você não se precipitasse para um lugar que parecia bom, mas que iria quebrar você por dentro. Imagine uma porta linda, talhada em madeira nobre, com um ferrolho de ouro que não cede. Você bate, empurra, chora diante dela. Acredita que do outro lado está a sua resposta, o seu finalmente. Mas se pudesse olhar pelo buraco da fechadura, veria um precipício. Não havia chão, havia queda. Esse ferrolho que você odiou era o amor de Deus te protegendo. A porta fechada por Deus sempre esconde um precipício atrás, mesmo que hoje você não entenda. Por isso, eu não vou te pedir que finja que não doeu. Vou te convidar a reinterpretar isso com fé. Pense naquela porta que mais te marcou e mude a pergunta. Em vez de dizer por quê, diga ao Senhor de que o Senhor me protegeu, e depois fique em silêncio. Dê espaço a Deus. Muitas respostas não chegam como explicação imediata. Chegam como clareza depois, quando sua alma entende que aquele fechamento evitou uma ferida maior. Tome esta decisão e você recuperará a paz. Pare de ver a rejeição como evidência de insuficiência e comece a vê-la como evidência de proteção divina. Não é que você não tivesse valor, é que aquilo não era para você. Não é que Deus tenha te esquecido, é que Deus te guardou. Ele não improvisa com a sua vida. Ele te redireciona e mesmo quando você não entende, continua tecendo propósito. Às vezes aquela porta fechada também estava encerrando uma versão antiga de você. Deus não fecha apenas lugares, Ele fecha temporadas, fecha vínculos que drenavam a sua fé, fecha caminhos que alimentavam a sua ansiedade. E enquanto você chora o fechamento, Ele está formando o seu caráter, para que quando a porta certa chegar você não entre com medo, mas com discernimento e paz. Hoje Deus te diz que cada porta que fechei na sua vida, eu fechei com estas mãos que te amam. Eu não estava negando o seu futuro, estava te guardando para um infinitamente melhor. Confie em mim, o que vem é maior do que aquilo que você deixou para trás. E quando você olhar para trás, verá que nada foi por acaso. Mas talvez agora surja outra pergunta. Se Deus fecha portas para me proteger, por que às vezes parece que a sua voz se apaga e o silêncio se torna ensurdecedor? É exatamente isso que você precisa entender agora. Número 4. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Existe uma solidão que não se compara com nenhuma outra. A solidão de sentir que Deus está em silêncio. Você ora com o coração nas mãos, clama de madrugada, se ajoelha com esperança e, mesmo assim, não há resposta, não há voz, não há sinal, não há alívio imediato, apenas silêncio. E nesse silêncio, a mente faz o que sempre faz, começa a inventar conclusões perigosas. Deus não me escuta, eu não importo para Ele, estou sozinho. Se hoje você está aí, eu não vou minimizar o que você sente. Esse tipo de vazio dói de verdade. Não é drama, é uma ferida da alma, porque a tensão é real. Você acredita que Deus é bom, você acredita que Ele ouve, mas o que você vê não coincide com o que você crê. Você vê silêncio onde esperava resposta, vê quietude onde pedia movimento. E então a pergunta grita por dentro: onde estás, Senhor? Mas aqui vem uma verdade que a dor nem sempre te deixa ouvir. Deus nunca está mais ativo
do que quando parece mais silencioso. O silêncio nem sempre é ausência, muitas vezes é preparação. Não é abandono, é pedagogia divina. Abacuque 2:3 diz algo que parece escrito para aquele momento exato em que você se desespera pela demora, ainda que a visão espere por um tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não mentirá. Ainda que demore, espere por ela, porque certamente virá, não tardará. Escute o peso dessas palavras. Não mentirá, certamente virá, não tardará. A resposta que você sente distante, no céu já está em movimento. O que você experimenta como silêncio, Deus está usando como contagem regressiva. Não porque se esqueceu de você, mas porque está alinhando o que precisa ser alinhado para que o que vem não seja pequeno, mas perfeito. E enquanto você pergunta, Senhor, fala comigo, Deus às vezes responde com uma instrução que parece impossível quando o coração está inquieto. Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fique quieto. Não corra de um lado para o outro por medo. Não tente forçar portas. Não se destrua com interpretações precipitadas. O silêncio é o convite para soltar o controle e voltar ao lugar onde a fé se torna real. Confiar sem ter evidência visível. Porque fé não é sentir algo bonito. Fé é permanecer quando você não sente nada. E essa é a escola do silêncio. Entre a promessa e o cumprimento, sempre existe um espaço onde Deus não te dá todos os detalhes. Abraão esperou anos. José viveu temporadas em que tudo parecia o contrário do que Deus lhe havia mostrado. E mesmo assim, cada dia silencioso estava formando algo dentro deles. O mais profundo que Deus faz na sua vida quase nunca acontece diante de aplausos. Acontece no escondido, no lento, no que ninguém vê. Pense em uma semente debaixo da terra. Lá embaixo não há luz, não há som, não há confirmação. Do lado de fora, parece que nada está acontecendo. Mas exatamente nessa escuridão, a vida está trabalhando com força. A raiz se estende, o caule se prepara, a estrutura se forma. Se a semente pudesse falar, talvez diria, Deus se esqueceu de mim. Mas a verdade é que o silêncio era o terreno da sua preparação. Da mesma forma, existem temporadas em que Deus te guarda no profundo para te fortalecer, para te curar, para te amadurecer, para que quando você sair, não seja mais a mesma pessoa frágil de antes, mas alguém capaz de sustentar aquilo que está por vir. Deixe-me te dar uma imagem que o seu coração possa sentir. Você está em uma sala insonorizada, onde nenhum som entra. As paredes são acolchoadas. O silêncio é absoluto. Você pensa que lá fora não há nada, que o mundo parou, que te esqueceram. Mas se pudesse atravessar essa parede, veria uma orquestra inteira do outro lado, músicos afinando, cordas sendo ajustadas, o maestro levantando a batuta. Tudo está pronto para uma sinfonia que vai marcar a sua vida para sempre. O silêncio que você escuta não é vazio, é afinação. E a afinação faz parte da obra-prima. Então hoje, em vez de exigir que Deus fale do jeito que você quer, faça um ato de confiança que quebra a ansiedade. Esta noite diga ao Senhor, não entendo o teu silêncio, mas confio nele. Sei que estás trabalhando mesmo quando não te escuto. Essa declaração é poderosa porque te tira da desesperação e te coloca em descanso. E tome uma decisão que vai te proteger por dentro. Pare de medir a proximidade de Deus pelo que você sente e comece a medi-la pelo que Ele prometeu. Suas emoções sobem e descem. A fidelidade dele não muda. Hoje Deus te diz, não confunda o meu silêncio com esquecimento. Estou mais perto de você agora do que em qualquer outro momento. O que estou preparando para você é tão grande que precisava de silêncio para ser concluído. Espere um pouco mais. Já está vindo? E enquanto você espera, entenda algo. No meio desse silêncio, também há movimentos ao redor.
Pessoas chegam, pessoas vão embora. Algumas te ajudam, outras te ferem, outras te ensinam. E se eu te dissesse que nenhuma delas cruzou o seu caminho por acidente, o que vem a seguir vai mudar a forma como você vê cada pessoa que já tocou a sua história. No Número 5, as pessoas que chegam à sua vida não são acidentes. Há pessoas que mudaram a sua vida por bem e há pessoas que deixaram cicatrizes que ainda doem quando você as toca. Alguém que te prometeu lealdade e te traiu. Alguém que falou com doçura e depois mentiu para você. Alguém que te fez sentir seguro e depois foi embora sem olhar para trás. E no meio dessa mistura de lembranças, a pergunta fica ardendo por dentro como uma brasa. Para que, Deus? Por que colocaste essa pessoa no meu caminho? Não é uma pergunta pequena. É o tipo de pergunta que nasce quando o coração quer acreditar, mas também está cansado de sangrar. E você não é o único que se pergunta isso. Se pudéssemos nos sentar todos à mesma mesa e abrir a alma com honestidade, descobriríamos que quase todos temos nomes que ainda nos doem. Todos tivemos pessoas que nos levantaram e pessoas que nos derrubaram. Todos já olhamos para trás e dissemos: se essa pessoa não tivesse aparecido, eu teria poupado tantos anos de lágrimas. E, no entanto, aqui está você, não completamente destruído, não totalmente vazio, ainda com fé, mesmo ferida, ainda caminhando mesmo com medo. E isso já está te dizendo algo, que houve uma mão te sustentando mesmo naquilo que você não entendia. Aqui vem uma verdade que não justifica o dano, mas te liberta do caos. Cada pessoa que chegou à sua vida foi um fio no tapete de Deus. Algumas chegaram como remédio, outras como lição. Algumas como abraço, outras como espelho. Algumas como porta, outras como prova. Não porque Deus celebre a sua dor, mas porque Deus é tão soberano que pode pegar até as decisões injustas dos outros e transformá-las em formação para o seu destino. O que a sua mente chama de acidente, o céu chama de processo. Olhe para a história de Ruth. Ruth 2:3 diz que ela foi recolher espigas e aconteceu que aquela parte do campo pertencia a Boaz. Essa palavra, aconteceu, soa como acaso. Ruth não tinha mapa, não tinha contatos, não tinha garantias. Só tinha fome, dor e um passo de obediência. Mas esse aconteceu era a mão invisível de Deus organizando a história. E esse relacionamento que parecia coincidência acabou sendo parte da linhagem que conduziria a Davi e, através dessa linhagem, a Jesus. Uma casualidade se tornou a genealogia do Salvador. Se percebe? Deus pode usar um encontro simples para abrir um futuro eterno. E se Deus pode fazer isso com uma história também, pode fazer com a sua. Provérbios 16:9 diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Você planejou com quem caminhar. Você confiou, você se entregou. Mas Deus, mesmo quando você não sabia, estava dirigindo os seus passos. Até mesmo por caminhos onde você encontrou pessoas que não te trataram bem. Não porque Ele quisesse a sua ferida, mas porque Ele sabia o que essa ferida despertaria em você. Discernimento, força, limites, maturidade, dependência de Deus, e não da aprovação humana. Talvez aquela pessoa que te feriu te ensinou a não entregar o seu coração sem sabedoria. Talvez aquela traição te obrigou a parar de idealizar e começar a ver com clareza. Talvez aquele abandono te empurrou a buscar refúgio em Deus de uma maneira que você nunca teria buscado se tudo tivesse sido fácil. Não é que o mal se torne bom. É que Deus é tão bom que não permite que o mal tenha a última palavra. Ele recicla, ele redime, ele transforma. E quando um dia você olhar de cima, vai entender que até os capítulos amargos estavam sustentando uma obra maior. Pense em um tecelão trabalhando em um tapete. Os fios de cores suaves são fáceis de amar, mas também existem fios escuros, ásperos, que parecem erros,
E ainda assim são esses fios que dão profundidade, contraste e forma ao desenho completo. Sem sombras, a imagem fica plana. Sem contraste, não existe figura. Os que te amaram foram fios de luz. Os que te feriram foram fios de sombra. E mesmo que você quisesse apagar esses fios, o tecelão os usou para dar profundidade à obra de Deus em você. Os fios escuros da sua história são os que deram peso ao seu caráter e firmeza à sua fé. Agora, não se trata de justificar quem te feriu. A Bíblia não te pede para chamar de bom aquilo que foi injusto. Trata-se de descobrir propósito sem negar a ferida. Por isso, hoje, quero que você faça algo concreto. Pense em uma pessoa que te feriu profundamente e faça 2 perguntas em oração. O que aprendi graças ao que vivi com ela e que força tenho hoje que não teria se isso não tivesse acontecido? Quando você começa a ver o aprendizado, o perdão se torna mais possível. Não porque o outro mereça, mas porque você merece viver sem correntes. Hoje Deus te diz: eu coloquei cada pessoa no seu caminho com intenção. As que te amaram foram o meu carinho, as que te feriram foram o meu cinzel. Não para te destruir, mas para te formar na pessoa que eu preciso que você seja. Perdoe. Solte. E com o tempo, você verá o meu plano completo. E se as pessoas não são acaso, então os fracassos também não são. Aquilo que você tem chamado de má sorte tem outro nome no vocabulário de Deus. E o que vem agora vai te surpreender. No Homero 6, o que você chamou de má sorte era redireção divina. Você perdeu aquele emprego. Aquele negócio caiu. Aquela relação que você acreditava ser segura desmoronou, como se nunca tivesse sido real. Você tentou, orou, se esforçou, e mesmo assim, algo se quebrou nas suas mãos. E quando olha para trás, tudo o que vê é uma sequência de coisas que não saíram como você queria. Então aparece aquela voz cruel que se disfarça de realismo e sussurra: você tem má sorte. Nasceu para perder. Para você, tudo sempre dá errado. Essa narrativa é mentira, mas parece tão real quando tudo ao redor parece desmoronar. Porque a dor tem uma habilidade. Ela faz você interpretar a história dentro do pior cenário possível. Faz você acreditar que os seus fracassos são prova de que a vida está contra você, de que Deus não está cuidando de você, de que está condenado a repetir perdas. Mas aqui vem a mudança de perspectiva que pode te salvar por dentro. Você olha para os seus fracassos e vê fim. Deus olha para esses mesmos fracassos e vê redireção. O que o mundo chama de má sorte, o céu chama de mudança de rota estratégica. No vocabulário de Deus, a palavra acaso não existe. E se Deus te ama, então nem mesmo os seus tropeços são inúteis. Veja o que aconteceu com Paulo. Atos 16, 6 ao 7, diz que, tendo passado pela Frígia e pela região da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhes permitiu. Isso é forte, porque não estamos falando de alguém desobediente. Estamos falando de um homem que queria pregar, fazer o bem, avançar. E mesmo assim, Deus o bloqueou, fechou o caminho. Disse não por aqui. Você consegue imaginar a frustração? Mas essa redireção o levou à Macedônia, e essa mudança abriu uma porta enorme para o avanço do Evangelho. O que parecia atraso era uma estratégia do céu. Agora entenda isto. Se o Espírito Santo pode dizer não ao apóstolo mais influente, também pode dizer não a você sem que isso signifique rejeição. Às vezes o não de Deus não é castigo, é posicionamento. Jeremias 29:11 diz que Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. Por trás de cada redireção existe um pensamento de paz. Deus não redireciona para te humilhar. Ele redireciona para te alinhar com algo que você ainda não consegue ver. E aqui está o ponto que muda o coração. Deus não apaga a sua história de fracassos. Ele
a transforma. Não elimina a dor da rejeição. Ele lhe dá um novo significado. O fracasso dói mais quando você lhe dá o significado errado. Quando você diz, sou um perdedor, não sirvo para nada, nunca vou conseguir, você está prendendo a sua identidade a um acontecimento. Mas a sua identidade não vive em um resultado. A sua identidade vive em Deus. E quando você muda a perspectiva, quando começa a ver que aquele fracasso era um desvio necessário, a dor começa a perder força. Não de um dia para o outro, mas com o tempo, com oração e com fé. Há coisas que hoje você lamenta e que amanhã agradecerá com lágrimas diferentes. Porque aquele emprego que você perdeu talvez fosse o lugar onde o seu chamado iria se apagar. Aquele negócio que caiu talvez tenha te salvado de uma dívida que iria te prender. Aquela relação que terminou talvez tenha evitado anos de desgaste e perda de dignidade. Deus vê o que você não vê. Você viu apenas o fechamento. Ele viu o precipício. Você viu o já não. Ele viu o ainda não. Pense nos GPS de um carro. Você marca um destino e começa a dirigir. Mas de repente entra na rua errada ou encontra um bloqueio na estrada. O que o GPS faz? Não grita com você, não te condena, não te humilha. Não diz, você é um desastre. Ele simplesmente diz, recalculando, e propõe um novo caminho. Deus é assim. Quando a vida te tira da rota que você tinha planejado, Ele não te abandona. Ele recalcula com graça, não se frustra com você como um humano impaciente. Ele te redireciona com paciência, com amor e com soberania. O GPS de Deus nunca condena o seu desvio, sempre recalcula o seu destino. Por isso, hoje, quero que você faça um ato simples, mas poderoso. Escreva o fracasso que mais te dói, aquele que ainda aperta o seu peito quando você se lembra, e abaixo escreva esta verdade. Isto não foi o meu fim. Foi a minha redireção. Coloque isso em um lugar onde você possa ver, porque a sua mente precisa de uma nova frase para substituir a antiga sentença de má sorte. E a partir de hoje, tome uma decisão. Pare de dizer, tenho má sorte, e comece a dizer, Deus está me redirecionando. É uma mudança de linguagem, mas também é uma mudança de fé. É deixar de interpretar a sua vida como caos e começar a vê-la como um mapa nas mãos do arquiteto. Hoje Deus te diz, você nunca teve má sorte. O que você teve foi a minha mão te movendo para onde você precisa estar. Cada fracasso foi uma curva no seu mapa, não um ponto final. Confie na minha rota. O destino continua de pé. E mesmo que ainda doa, um dia você olhará para trás e verá que cada não, cada queda, cada fechamento foi parte de um plano que estava te salvando. Mas talvez exista algo que ainda pesa mais do que os fracassos. Não são as portas fechadas, não são as mudanças de rota, é algo mais profundo. As lágrimas, aquelas noites de choro que parecem não ter fim, elas têm algum valor diante de Deus. A resposta vai tocar o seu coração. Número 7. Suas lágrimas são sementes que você ainda não vai germinar. Você já chorou em silêncio para que ninguém te veja. Já apertou o travesseiro na madrugada para que o choro não acorde ninguém. Já enxugou suas lágrimas antes de sair para o mundo, porque aprendeu que as pessoas não sabem o que fazer com a sua dor e você já não quer ser um peso. E chega um momento em que você chora tanto que começa a se perguntar se as suas orações servem para alguma coisa, se Deus realmente está olhando, se todo esse desabafo está se perdendo no ar. Se hoje você está nesse lugar, escute isto com calma. Está tudo bem não estar bem. O seu choro não é fraqueza. O seu choro tem uma direção que você ainda não consegue ver. O mundo te ensinou que chorar é perder, que o forte não chora, que se você chora é porque falta fé. Mas a Bíblia não fala assim. A Bíblia mostra que o choro diante de Deus não é fracasso, é uma oração que não precisa de palavras.
Existem lágrimas que dizem mais do que 1000 frases bem construídas. Existem dores tão profundas que a língua não consegue descrevê-las, e mesmo assim o céu as entende. Quando o seu coração se derrama diante do Senhor, você não está retrocedendo, está entregando o que há de mais verdadeiro em você. E essa honestidade, quando é oferecida em fé, se transforma em algo ativo. Não é apenas emoção, é semeadura. Por isso quero que você guarde esta imagem na sua mente. Existe um frasco de Deus onde cada lágrima sua tem nome. Salmo 56:8 diz, com uma ternura que toca o coração: conta tuas minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro. Deus não apenas te vê chorar. Deus conta, Deus registra, Deus recolhe, não como alguém que acumula tristeza, mas como quem declara que nada do que você sofreu foi desperdício. Nenhuma lágrima caiu no vazio. Nenhuma se perdeu como se não importasse. Cada uma teve testemunha. E essa testemunha é o Deus que não improvisa. Agora, eu sei que a sua mente pode dizer: e de que adianta chorar tanto? Aqui vem a metáfora que pode reorganizar o seu coração. Existem poços onde a água não está na superfície. Você olha e tudo o que vê é terra seca. E se não entende o processo, desiste rápido. Mas existe um tipo de poço chamado poço artesiano. A água está escondida, mas quando você chega ao nível certo, ela jorra com uma força que não se esgota. Para chegar ali, você precisa cavar. Bate na rocha, se enche de poeira, passam dias sem ver uma gota. Suas lágrimas são esse cavar. Esse cansaço, essas noites, essa pressão por dentro, não são o fim, são perfuração. Você está chegando ao nível onde Deus fará brotar algo que não depende da sua força. O mundo diz: se você chora, perdeu. Mas Deus diz: se você chora em fé, você semeou. Salmo 126, 5 ao 6 declara isso como uma lei espiritual. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia a preciosa semente, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Veja a honestidade do versículo. Não diz que todo o processo é fácil. Diz que você vai andando e chorando. Caminha com um nó na garganta, continua mesmo quando dói. Mas também diz que você voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Isso significa que o seu choro não é o capítulo final, é a temporada de semeadura. A colheita virá. E talvez o mais forte de tudo seja isto: o Senhor não se incomoda com seu choro. Às vezes pensamos que precisamos nos apresentar bem diante de Deus, como se tivéssemos que fingir estabilidade para que Ele nos ouça. Não. Deus prefere a sua verdade à sua atuação. Quando você chora diante dele, não está demonstrando falta de fé, está mostrando dependência. Está dizendo, sem palavras: Senhor, eu não consigo carregar isso sozinho. E esse lugar, o lugar da rendição, é onde Deus começa a trabalhar com mais profundidade, porque você já não está tentando controlar o processo com a sua própria força. Então hoje, se você sente vontade de chorar, não se segure, mas faça algo diferente. Antes que a primeira lágrima caia, diga ao Senhor: Senhor, recebe esta semente. Eu não entendo tudo, mas confio que trará colheita. Transforme o seu choro em oferta. Não é que a dor seja bonita, é que nas mãos de Deus a dor não fica sem propósito. Quando você entrega as suas lágrimas, deixa de vê-las como vergonha e começa a vê-las como um ato espiritual de semeadura. Hoje Deus te diz: eu vi cada lágrima que você derramou em segredo. Nenhuma caiu em vão. Eu as tenho guardadas, contadas, e cada uma produzirá fruto. O seu choro não me incomoda. Ele toca o meu coração. E aquilo que você semeou com dor, você colherá com uma alegria que vai te deixar sem palavras. Cada lágrima em fé é uma semente que Deus nunca deixará sem colheita.
E se as suas lágrimas são sementes, então a espera não é tempo perdido. É tempo de gestação. Mas a espera tem um mistério que poucos compreendem. E é exatamente isso que Deus quer revelar a você agora. Número 8. A espera não é castigo. É a oficina onde Deus te forma. Existe um cansaço que não vem de fazer muito, mas de esperar demais. Aquele cansaço de sentir que a sua vida está em pausa, como se tudo estivesse parado enquanto o mundo avança sem você. Você olha ao redor e vê outros recebendo aquilo que você pediu, celebrando aquilo que você sonhou, caminhando por portas que para você se fecharam. E dentro de você nasce uma pergunta que dói. Senhor, até quando? Porque não é apenas esperar, é não entender por que você está esperando. E aqui vem uma verdade que pode mudar a maneira como você respira nesta temporada. A espera não é o problema, é a solução disfarçada. Não porque seja agradável, mas porque é necessária. A espera te incomoda porque o seu coração quer resultados, mas Deus está formando raízes. Você está pedindo fruto e Deus está trabalhando na estrutura. E quando você não entende isso, a espera parece castigo. Mas quando entende, a espera se transforma em oficina. Tiago 1,4 diz: mas tenha a paciência a sua obra completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem que vos falte coisa alguma. Veja como diz, a paciência tem uma obra, não é um tempo morto. Não é um vazio. É uma obra ativa que está acontecendo em você. E o objetivo não é te torturar. O objetivo é te completar. Existem coisas que só se desenvolvem quando você não pode acelerar o processo. Existem forças que não nascem no conforto, nascem na demora. A espera não tira de você. Ela te completa porque Deus está removendo carências internas que você nem sabia que tinha, mas que seriam perigosas se Ele te entregasse hoje aquilo que está por vir. A grande ideia é esta, e quero que você aguarde como uma âncora. Deus nunca te faz esperar por crueldade. Ele te faz esperar porque o que Ele preparou exige uma versão de você que ainda está sendo construída. Se Ele te desse hoje o que você pediu, talvez você se perderia dentro daquilo que tanto deseja. Às vezes o que pedimos é bom, mas ainda não somos estáveis para sustentar. E Deus não pensa apenas em te dar algo. Ele pensa em te preservar quando você tiver. Isaías 40:31 confirma isso com uma promessa que parece impossível quando você está cansado. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Observe que não diz os que entendem tudo. Diz os que esperam. A espera, quando é entregue a Deus, não te consome. Ela te renova. Não te quebra, te equipa, não te apaga, te dá asas. Às vezes você pensa que está perdendo tempo, mas o céu está recarregando o seu espírito. Agora, eu não vou falar como se isso não doesse. Dói ver que outros avançam e você continua no mesmo lugar. Dói sentir que as suas orações parecem se repetir, como se o eco fosse a única resposta. Dói quando perguntam e você precisa sorrir por fora enquanto por dentro se desmonta. Mas escute isto com amor. O seu tempo não é o tempo deles. O seu processo não é o processo deles. Deus não está escrevendo a mesma história para todos. A sua oficina é diferente porque o seu destino é diferente. O mundo recompensa a velocidade, os resultados imediatos, o aplauso rápido. Mas Deus recompensa a maturidade, e a maturidade não se faz no micro-ondas. Ela é preparada em fogo lento. Veja Davi. Ele foi ungido, mas não foi coroado no dia seguinte. Houve cavernas, houve perseguição. Houve temporadas em que parecia que a promessa tinha se perdido. E, no entanto, aqueles anos não eram castigo, eram escola, porque uma coroa sobre um coração imaturo se transforma em ruína. Deus esperou até que o homem coincidisse com o peso da missão.
Pense no oleiro com o barro. O barro gira e as mãos pressionam. Você só sente a pressão. Você só sente que está sendo apertado, moldado, que coisas estão sendo tiradas de você. Mas essa pressão está tirando bolhas de ar que você não vê. E essas bolhas, se permanecerem, fazem o vaso explodir no forno. A espera é a mão do oleiro, removendo aquilo que faria você quebrar na próxima temporada. Cada dia que você espera, Deus está removendo algo que parecia pequeno, mas que teria sido fatal quando chegasse o fogo da responsabilidade. Então hoje faça um ato simples, mas poderoso. Se você está esperando, pare de medir a sua vida com o relógio da impaciência. Meça-a com o calendário da formação. Sente-se por um momento e escreva, com honestidade, 3 coisas que você aprendeu durante esta espera que não teria aprendido de outra maneira. Talvez você tenha aprendido a discernir, talvez tenha aprendido a depender, talvez tenha aprendido a soltar. Essa lista será a sua evidência de que Deus não está ausente. Ele está trabalhando. Hoje Deus te diz: eu sei que você está cansado de esperar. Sei que sente que ficou para trás. Mas você não está atrasado. Está em formação. O que estou preparando para você precisa do tempo que estou tomando. E quando terminar, aquilo que você receberá será tão estável, tão saudável, tão completo, que você entenderá por que precisei te levar por esta oficina. E enquanto você espera, talvez pense que este é o pior capítulo da sua vida, como se nada pudesse ser mais difícil do que isso. Mas existe algo que Deus faz com os capítulos mais pesados. Ele os transforma no fundamento da história mais bonita. E é isso que você precisa ouvir agora. No Êmero 9, o que hoje parece o seu pior capítulo será o seu maior testemunho. Talvez este seja o capítulo mais difícil da sua vida. Aquele que você não conta a ninguém, porque sente que, se disser em voz alta, ele se torna mais real. Aquele que faz você olhar para o teto na madrugada e se perguntar se ainda vale a pena continuar. O diagnóstico que você não esperava, a traição que você não merecia, a perda que te partiu em 2, a porta que se fechou justamente quando você mais precisava. E o mais pesado não é apenas a dor, mas aquela ideia que entra na sua mente como veneno. Este é o fim. Até aqui chegou a minha história. Hoje Deus te diz algo que o seu coração precisa ouvir com urgência. Essa frase não é uma profecia. É uma mentira. E não é o seu final. O mundo esconde os seus fracassos, os maquilha, os enterra, os transforma em vergonha. Mas o reino de Deus funciona ao contrário. Pega aquilo que parecia derrota e transforma em testemunho. Ninguém inspira a partir de uma vida impecável. As pessoas são levantadas por histórias de quem atravessou o fogo e foi sustentado pela graça. Pense na cruz. Para os olhos humanos, foi o pior capítulo, o momento em que parecia que tudo havia se quebrado para sempre. No entanto, 3 dias depois, o que parecia perda se transformou em vitória, o que parecia silêncio se tornou ressurreição, e o que parecia fim foi o começo da eternidade. Assim Deus trabalha, assim Ele transforma os capítulos. Salmo 35 nos lembra uma verdade que quebra o desespero. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a matemática do céu. A escuridão tem limite, e esse limite é colocado pelo Deus que te ama. Talvez hoje você não tenha forças para sorrir, mas a sua manhã já está a caminho. Você não está andando em círculos, está caminhando em processo. Este capítulo não é uma parede, é um corredor. E mesmo que agora você não entenda o porquê, o arquiteto entende o projeto completo e não comete erros. Mesmo quando a sua mente grita perguntas, o seu espírito pode descansar nisto. Deus não improvisa com você. Deixe-me te dar uma imagem para que a sua mente respire. As fotografias antigas não eram reveladas com luz, eram reveladas em um quarto completamente escuro.
O fotógrafo entrava onde não havia janelas, mergulhava o papel em produtos químicos e esperava com paciência. Se alguém acendesse a luz antes do tempo, a imagem se estragava, se arruinava, se perdia. A escuridão não era o inimigo da fotografia, era a sua condição necessária. Assim está a sua vida agora. Este capítulo, que você chama de O Pior, é o quarto escuro onde Deus está revelando uma imagem que só a paciência pode revelar. Se Deus te desse todas as respostas de uma vez, se acendesse a luz antes do tempo, a sua alma não suportaria o processo que está formando o seu caráter. Não porque Deus seja cruel, mas porque Ele está sendo perfeito. A escuridão não significa abandono. Às vezes significa trabalho invisível. Olhe para Pedro. Ele teve um capítulo que lhe trouxe vergonha. Negou Jesus e depois chorou amargamente, convencido de que tudo havia terminado para ele. Mas o Senhor não o descartou por causa da sua pior página. Ele o buscou, o restaurou e o reposicionou. A graça não apenas perdoa, ela também reconstrói. Aquele homem que se sentiu um fracasso terminou falando com autoridade. E muitos despertaram para a fé. Você percebe o padrão. Deus transforma o seu quebrantamento em compaixão e a sua vergonha em mensagem. O que hoje te humilha, amanhã será a prova do que Deus pode fazer quando alguém se rende de verdade. E Jesus afirmou em João 16:20, a sua tristeza não apenas irá embora, ela será transformada. Ele não disse que a sua dor seria ignorada, disse que seria transformada. Nas mãos do Senhor, a mesma matéria-prima do seu choro se torna o material da sua alegria. Por isso este capítulo não é castigo, é uma escola de profundidade. Deus não desperdiça lágrimas. Deus as usa para semear algo que você ainda não vê. E quando esse fruto aparecer, você não apenas vai respirar aliviado, vai entender por que a sua vida nunca foi acaso. Por isso, hoje faça uma declaração que quebre o desespero. Olhe para dentro de si e diga a este capítulo: você não é a minha conclusão, você é a minha preparação. Deus ainda não terminou a minha história. Não se trata de negar o que dói. Trata-se de negar que a dor tenha a última palavra. Quando o inimigo sussurrar, acabou, responda com a linguagem do céu. Deus sabe o que está fazendo. Romanos 8:28 nos ensina que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Até aquilo que você não entende. Até aquilo que te dói. O seu pior capítulo será o seu maior testemunho. E agora escute isto com o coração aberto. Aquilo que te feriu não terá a última palavra, porque Deus já está revertendo o plano no invisível. No Émero des, o inimigo quis te destruir, mas Deus o usou para te posicionar. Às vezes, parece que existe uma força invisível decidida a te quebrar. Como se toda vez que você tenta se levantar, algo voltasse a te empurrar. E o mais pesado não é apenas o golpe, é a suspeita que entra na sua mente: sinto que alguém ou algo quer me destruir. Se você está aí, eu não vou minimizar isso. Mas hoje, Deus te lembra de algo. A sua vida não está fora do controle dele. Gênesis 50:20 quebra a narrativa do abandono. José olhou nos olhos daqueles que o traíram e disse: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Ele não disse isso a partir de uma teoria bonita. Disse depois de uma cisterna, de escravidão, de uma falsa acusação e de prisão. E aqui está o detalhe que te sustenta. José não disse apenas que Deus permitiu o mal, ele disse que Deus o encaminhou. O céu pegou aquilo que vinha para a sua destruição e mudou a direção. Quando Deus estabelece uma aliança com você, o inimigo pode tentar, mas não pode anular. A aliança é a assinatura do céu sobre a sua história. O eu estarei contigo, que não depende do seu ânimo, nem da sua temporada, nem da opinião das pessoas.
Por isso, o ataque não é a prova de que Deus te abandonou. Muitas vezes é a evidência de que a sua vida tem propósito. Aquilo que o inimigo quis usar como sentença, Deus recicla como degrau. O que parecia humilhação, Deus transforma em plataforma. Isaías 54:17 declara isso, com uma paz que não se negocia. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Observe, não diz que não haverá armas. Haverá pressões, haverá palavras, haverá tentativas de manchar o seu nome, haverá noites em que você se sentirá cercado, mas não prosperará, não chegará ao seu objetivo final, porque o objetivo do inimigo não é apenas te ferir, é deformar a sua identidade, fazer você acreditar que nasceu para perder, que Deus se esqueceu, que a sua história terminou. Eu sei que você pode olhar ao redor e pensar que a injustiça vence. Às vezes, parece que quem te feriu continua tranquilo, como se não existisse justiça. Mas você está vendo apenas uma parte do quadro. A Bíblia está cheia de capítulos em que o inimigo celebrou cedo demais. Amã preparou uma armadilha para Mardoqueu e terminou preso naquilo que construiu. Daniel foi lançado aos leões e amanheceu vivo. 3 jovens foram lançados ao fogo e saíram sem cheiro de fumaça. O inimigo pensa que está cavando a sua cova, mas Deus usa esse buraco como fundamento. O inimigo pensa que está te quebrando, mas Deus está te forjando. O que você chama de ataque, Deus chama de formação. O que você chama de perda, Deus chama de reposicionamento. E quando você entende isso, para de lutar por explicação e começa a descansar na direção. Imagine um ferreiro em sua oficina. O metal está em brasa sobre a bigorna. O martelo desce uma e outra vez. Saltam faíscas, o barulho assusta, o golpe dói. Se você fosse esse metal, diria, estão me destruindo. Mas o ferreiro sabe exatamente o que está fazendo. Cada golpe dá forma, fio e resistência. Assim também, Deus governa até mesmo o processo que o inimigo tentou manipular. Hoje a sua resposta importa, não a partir da soberba, mas a partir da fé. Diga, mesmo que em voz baixa, aquilo que foi planejado para me destruir, Deus usou para me posicionar. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. A minha vida tem propósito, e tome uma decisão interior. Pare de viver reagindo ao ataque e comece a viver firmado na aliança. A paz não chega quando você entende tudo. Ela chega quando você confia em quem entende tudo. E escute como se Deus falasse perto de você. Não tenha medo. Eu sou o seu escudo, o seu defensor e o seu juiz. Aquilo que planejaram para te afundar, eu já transformei em plataforma. Aquilo que cavaram como a sua cova, eu usei como seus fundamentos. Agora vem o essencial. Não se trata apenas de Deus lutar por você. Trata-se de você soltar o controle e deixar que a mão dele te leve exatamente para onde você precisa estar. No Emer 11, solte o controle. Aquilo que você não pode manejar já está nas mãos certas. Existe um cansaço que não se cura com dormir. Você se deita e o corpo descansa, mas a mente continua correndo como se tivesse que sustentar o mundo inteiro. É o cansaço de carregar aquilo que não te corresponde, de revisar 1000 vezes a mesma decisão, de antecipar cada cenário por medo de que algo se quebre, de apertar os punhos por dentro porque sente que, se soltar, tudo desmorona. E eu te entendo, porque esse tipo de controle parece responsabilidade. Mas, na verdade, é uma prisão elegante. Um peso na alma disfarçado de eu consigo com tudo. E aqui vem algo que talvez te confronte com amor. O controle não te deu paz, apenas te deu a ilusão de segurança. E essa ilusão custa muito caro. Rouba o seu presente, rouba a sua alegria, rouba a sua fé simples. Porque o controle sussurra. Se você não cuidar disso, ninguém cuidará. Mas Deus te diz outra coisa. Se você me entregar, finalmente vai descansar.
Existe um alívio sagrado em parar de fingir que consegue carregar tudo. Não porque você seja fraco, mas porque é humano, e o humano se quebra quando tenta ocupar o lugar de Deus. O próprio Jesus, no momento mais intenso de pressão, quando a cruz estava diante dele, não levantou uma bandeira de controle. Levantou uma oração de rendição. Disse, em essência, que a vontade do Pai era melhor do que o seu próprio desejo de evitar a dor. Se o Filho de Deus soltou o controle para abraçar o propósito, por que você se agarra como se tudo dependesse de você? Não é uma pergunta para te culpar, é uma porta para te libertar. Provérbios 19:21 diz com uma clareza que organiza o seu interior: muitos são os planos no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Você pode fazer 1000 planos, pode encher a mente de estratégias, pode construir mapas para não se sentir vulnerável. Mas no fim do dia, o que permanece não é a sua agenda, é o conselho de Deus. E a ansiedade nasce quando você tenta sustentar com as suas mãos aquilo que só pode ser sustentado pelas mãos do Pai. Por isso, Jesus fala de forma tão direta em Mateus 6,34. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Isso não é uma frase bonita para colocar em uma xícara. É uma chave. Jesus não está dizendo não planeje. Está dizendo não se afogue no amanhã. Porque o amanhã não te pertence. O amanhã tem o seu próprio Deus. E quando você tenta carregar hoje o peso de amanhã, termina vivendo uma vida 2 vezes mais pesada, sem necessidade. O controle é uma ilusão que te faz acreditar que você é mais forte, quando na verdade só te deixa mais tenso. Você nunca controlou quem te feriu, não controlou aquela demissão, não controlou aquela doença, não controlou aquela porta fechada. E mesmo assim, aqui está você, de pé. Não por causa do seu controle, mas pela graça que te sustentou em dias em que nem você sabia como iria continuar. Soltar não é se render à passividade. Soltar é transferir a responsabilidade para aquele que pode carregar o universo inteiro sem se quebrar. Isso é fé prática. Isso é descanso verdadeiro. Imagine um trapezista no ar, lá em cima, com as mãos suadas, segurando uma barra. Ele vê a outra barra à frente, vê o próximo passo, o próximo movimento. Mas existe um instante inevitável. Para avançar, ele precisa soltar a barra antiga. Há um segundo em que não há apoio, não há controle, não há rede visível. Apenas ar. Esse instante é assustador, mas é a única forma de chegar ao novo. Assim se sente confiar. Soltar o controle é o seu salto. E os braços de Deus não chegam atrasados. Chegam com precisão milimétrica, mesmo que a sua emoção diga o contrário. Faça isso hoje como um ato simples. Coloque a sua mão sobre o peito. Respire devagar. E diga ao Senhor, com sinceridade, eu te entrego aquilo que não posso controlar. Meus resultados, meus relacionamentos, meu futuro, meus medos, coloco tudo nas tuas mãos, porque as tuas mãos são as mãos certas. E dê a si mesmo um pequeno ritmo de graça, alguns minutos por dia em que você decide não resolver nada, não empurrar nada, não forçar nada, apenas confiar. Porque quando você solta, algo lindo acontece. Você começa a caminhar sem ver o mapa completo. E ali, exatamente ali, Deus conecta os pontos. Nada na sua vida é acaso. Até mesmo esse aprendizado de soltar faz parte do propósito que você ainda não compreendia. Número 12. Deus conecta os pontos para trás. Você só precisa caminhar para frente. E se o problema não for que você não tem clareza, mas que está exigindo de si mesmo uma clareza que Deus nunca prometeu dar de uma só vez? Existe uma ansiedade muito humana que aparece quando você quer ter certeza total antes de se mover. Você quer sinais perfeitos, confirmações irrefutáveis, um caminho completamente iluminado, porque pensa que assim vai se sentir seguro.
Mas a fé não funciona como uma estrada com luzes acesas até o final. A fé funciona como uma lâmpada na mão. Ilumina o suficiente para o próximo passo, não para controlar toda a rota. Hebreus 11:8 diz isso sem suavizar. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pare aí por um momento. Saiu sem saber. Não tinha mapa, não tinha garantias visíveis, não tinha um plano de 5 anos com resultados assegurados. Tinha uma voz e uma instrução. E isso foi suficiente. Deus não lhe explicou todo o destino. Deu-lhe um passo. E quando Abraão honrou esse passo, o céu lhe mostrou o seguinte: não 10 passos. Essa é a maneira de Deus. Ele não te dá o controle da viagem. Ele te dá a companhia dele na viagem. E é aqui que começa a sua descoberta. Você descobre algo sobre Deus. Ele não improvisa, mas também não negocia a sua dependência. Descobre algo sobre você. O que te paralisa não é a falta de capacidade, é o medo de errar. Você já pensou, e se eu tomar a decisão errada? E se eu estragar tudo? E essa pergunta se torna uma prisão. Mas ouça esta verdade que liberta: quando o seu coração está rendido, Deus é capaz de redimir até mesmo as suas decisões imperfeitas. A sua obediência pesa mais do que a sua perfeição. Deus não está procurando uma pessoa que nunca erra. Ele está procurando um coração disposto a obedecer à direção que já foi revelada. Provérbios 3:5-6 diz isso: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confie com todo o coração, não pela metade, e não se apoie apenas no seu próprio entendimento. Não significa que você não pense, significa que não transforme o seu entendimento limitado no seu Deus. Porque a sua mente vê uma esquina, Deus vê o mapa completo. Você vê o hoje, Deus vê o que essa decisão vai produzir em você dentro de anos. Quando você o reconhece em seus caminhos, ele endireita as suas veredas. Não diz que nunca haverá curvas, diz que ele as endireita. Ele sabe como conduzir você. O mundo exige clareza para se mover, mas a fé se move justamente onde a clareza termina. Se você pudesse ver todo o caminho, não precisaria de fé. E Deus desenhou a vida espiritual para que a fé seja o seu motor, não a sua visão. Por isso, muitas vezes, Ele vai pedir que você caminhe com o coração tremendo, mas com o olhar firme. Não firme no resultado, firme nele. E mesmo que hoje você sinta que as suas decisões são pontos soltos, Deus está conectando esses pontos para trás. Você nem sempre verá o fio no momento. Vai entender depois, quando olhar para trás e dizer: agora eu vejo, isso estava me guiando. Imagine um mosaico visto de perto. Você aproxima o rosto e só distingue fragmentos, pedaços de cores, bordas irregulares, peças que parecem não se encaixar. De tão perto que está, tudo parece caos. Mas quando você se afasta, aparece a imagem completa, bela, intencional. Assim está você agora, perto demais do seu processo. Está vivendo a partir do fragmento. Deus, porém, vê da distância perfeita, o que você chama de confusão. Ele chama de composição. O que você chama de atraso, Ele chama de alinhamento. O que você chama de erro, Ele pode transformar em direção. Então hoje não te peço que resolva a sua vida inteira. Apenas te convido a uma pergunta simples e poderosa. Qual é o próximo passo que Deus está te pedindo? Não o plano completo, não a segurança total. Apenas o próximo passo. Talvez seja pedir perdão, talvez seja soltar um relacionamento, talvez seja se candidatar àquele trabalho, talvez seja voltar a orar com sinceridade, talvez seja descansar. Identifique-o e faça-o, mesmo que a sua voz trema, mesmo que você não veja o segundo passo. Dê o primeiro.
Porque quando você dá o passo que vê, Deus ilumina o que vem depois. Hoje, Deus sussurra com ternura. Não te peço que entendas o mapa, te peço que confies no cartógrafo. Eu já conectei cada ponto da tua vida. Eu já vi o teu final e ele não é derrota. Caminha, meu filho, caminha, minha filha. A minha presença vai diante de ti. E quando você olhar para trás, vai entender por que fechei portas, por que te movi de lugares, por que te salvei de caminhos que você pensava serem necessários. Dê o passo que você vê. Deus iluminará o próximo. E se esse passo te levar a um lugar que você não esperava, como o deserto, não pense que é abandono. Às vezes, o deserto é o lugar onde Deus fala mais claramente. E esse segredo é o que vem a seguir. Número 13. O deserto não é desvio. É rota obrigatória para a tua terra prometida. Há temporadas em que você olha para dentro de si e tudo parece seco. Você ora, mas a oração parece não ter eco. Lê a palavra, mas não sente o fogo como antes. Levanta-se, cumpre suas tarefas, continua caminhando, e mesmo assim por dentro existe uma sensação de areia, de vazio, de distância. Então surge a pergunta que dói: será que me desviei? Deus se cansou de mim? Estou pagando por algo. Mas escute isto com calma. O deserto não é um desvio. O deserto é rota obrigatória para a tua terra prometida. Não porque Deus goste da tua dor, mas porque Deus ama o teu destino demais para entregá-lo sem te formar primeiro. Deuteronômio 8:2 diz isso claramente. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu estes 40 anos no deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Observe essa frase: pelo qual te conduziu. Não diz por onde você se perdeu. Não diz por onde o inimigo te empurrou. Diz por onde o Senhor teu Deus te conduziu. Isso muda tudo, porque o teu deserto não é um acidente de navegação. É uma escola, é um filtro, é um lugar onde o superficial cai sozinho e o verdadeiro permanece de pé. Deus está contigo no deserto. A mão dele não se soltou. O propósito dele não se quebrou. O plano dele não foi cancelado. O que acontece é que no deserto Deus remove os apoios falsos para que você descubra o apoio verdadeiro. O conforto é especialista em esconder ídolos. O deserto os revela. A abundância pode maquiar o coração. A secura o deixa exposto. E Deus não te expõe para te envergonhar. Ele te expõe para te curar. Porque Ele não constrói sobre aparências. Ele edifica sobre a verdade. Oséias 2,14 confirma isso. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e falarei ao seu coração. Que frase tão íntima! Eu a levarei e falarei ao seu coração. Deus não te abandona na areia. Deus te conduz à areia quando precisa da tua atenção completa. Porque no barulho da vida, você pode confundir a voz de Deus com as suas urgências, com os seus medos, com as vozes de outras pessoas. Mas no deserto, quando as distrações se apagam, a voz do Pai se torna clara, direta e pessoal. O deserto dói sim, mas também limpa o canal por onde Deus fala contigo. E aqui aparece a tensão que te confunde. Você já tem promessa, mas ainda não vê fruto. Já tem salvação, mas ainda sente-se cura. Já sabe que Deus é bom, mas o dia a dia ainda pesa. Essa mistura é real. Você não está exagerando, não está errado por sentir isso. É o já e ainda não da vida espiritual. Deus já te chamou, já te sustentou, já te prometeu. Mas você ainda está em processo, ainda está sendo formado. Ainda está aprendendo a confiar sem depender de sensações. E isso, mesmo que não pareça, é maturidade. É normal cansar do deserto. A tua fé não é fraca porque você está exausto.
A tua fé é real porque continua caminhando apesar do cansaço. O deserto não mede se você tem fé quando tudo está bem. Mede se a tua fé continua respirando quando nada parece bem. E cada dia em que você avança com lágrimas, com dúvidas, com o coração pesado, mas sem desistir, é um dia que o céu registra como vitória. Porque o inimigo não teme as tuas emoções, ele teme a tua perseverança. Teme que você continue obedecendo, mesmo sem aplausos ou sinais. Israel caminhou anos no deserto, porque a terra prometida não era apenas um lugar, era uma responsabilidade. Canaã exigia um povo treinado em dependência total. Por isso o maná era diário, não mensal, não anual, diário. Deus ensinou o povo a viver com um hoje sustentado por Ele. E o próprio Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Se o Filho de Deus não evitou o deserto, por que te surpreenderia que Deus use o deserto contigo? Há coisas que não se aprendem no oásis: identidade, humildade, obediência, discernimento, força interior. O deserto remove aquilo que você não pode levar para a próxima temporada. Pense na poda de inverno. Uma árvore frutífera no inverno parece morta. Ramos cortados, tronco exposto, silêncio, frio, e alguém que não entende diria: destruíram a árvore. Mas o agricultor sabe o que está fazendo. Essa poda concentra a energia, fortalece a raiz e prepara a primavera. Sem poda, a árvore se dispersa e produz pouco. Com poda, produz melhor. O teu deserto parece perda, mas muitas vezes é poda. Deus está cortando o que te distrai, o que te enfraquece, o que te faria quebrar quando o peso da bênção chegar. Porque aquilo que Deus vai te dar não é leve. E se Ele não te formar, isso te esmagaria. Hoje, se você está no deserto, não te peço que finja alegria. Peço algo mais profundo, confiança diária. Ao acordar, antes de olhar o celular, antes de ouvir o barulho do mundo, diga: Senhor, hoje confio no teu maná. Não preciso de provisão para um ano. Só preciso da tua graça para hoje. Isso é paciência ativa. Isso é fé madura. Isso é caminhar sem mapa, mas com presença. Hoje Deus te diz: o deserto em que você está caminhando não é o teu destino final. É a tua sala de preparação. Estou limpando o teu coração para que possas sustentar a tua terra prometida. Aguenta só mais um pouco. A areia não será eterna. O deserto não é a tua casa. É o corredor que leva a tua promessa. E se o deserto é rota para o propósito, então o teu propósito não depende das condições do caminho. Depende do Deus que te guia mesmo, quando tudo o que você vê é areia. Número 14. O teu propósito não depende das tuas circunstâncias. Ele as transcende. Existe uma armadilha silenciosa que se disfarça de prudência e, sem que você perceba, te deixa imóvel. Quando as minhas circunstâncias melhorarem, aí sim vou começar. Quando eu tiver mais força. Quando tiver mais dinheiro. Quando tiver mais paz. Quando tiver mais apoio. Quando tudo estiver claro. Mas Deus não constrói o seu propósito sobre condições perfeitas, porque se Ele esperasse que tudo fosse perfeito, ninguém jamais obedeceria. O mundo exige um terreno confortável para avançar. Deus te ativa no meio do caos, porque Ele não depende do clima para cumprir aquilo que decretou. E se hoje a tua vida parece desordenada, se existem perdas, atrasos ou portas fechadas, isso não significa que o teu chamado foi pausado. Significa que Deus está trabalhando no invisível, tecendo um plano que você ainda não consegue compreender. Pense em Paulo. Filipenses 4, 11 e 13 revela isso com uma força que atravessa gerações. Aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei viver humildemente e sei ter abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não escreveu isso de um lugar confortável, nem de um momento ideal. Ele escreveu
de uma cela, acorrentado, limitado, e mesmo assim o seu propósito não ficou preso com ele. O seu corpo estava restrito, mas o seu espírito estava livre. As suas mãos tinham correntes, mas a sua voz continuava enviando vida para igrejas inteiras. As tuas circunstâncias podem apertar a tua agenda, mas não podem cancelar aquilo que Deus sustenta. Quando Cristo é a tua fonte, a falta não te define, a pressão não te detém, a escuridão não te apaga. E aqui está a verdade que o inimigo quer que você esqueça. O propósito de Deus não começa quando você o merece, nem quando você se sente pronto. O propósito de Deus precede as suas condições. 2 de Timóteo 1,9 diz isso com clareza eterna. Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, antes da tua história complicada, antes da tua ferida, antes do teu erro, antes da tua escassez. O teu chamado foi decidido na eternidade. E por isso, uma condição temporária não tem autoridade para anulá-lo. Aquilo que Deus definiu antes do tempo não pode ser destruído pelo que hoje te dói dentro do tempo. Talvez você diga, sim, mas a minha realidade é dura, e eu entendo. Existem temporadas em que olhamos para o que temos e parece insuficiente. Existem dias em que até a fé parece cansada. Existem situações em que tudo parece te empurrar para adiar. Ainda não posso, mas escute isto com ternura e firmeza. Se Deus te chamou, Ele também te dará a graça para obedecer. Deus nunca te pede para produzir com força humana aquilo que só se realiza com respaldo divino. O teu trabalho não é fabricar condições. O teu trabalho é render o coração e dar o passo disponível. Porque muitas vezes a provisão não aparece antes da obediência. Ela aparece depois como resposta a um sim que foi dado, mesmo tremendo. Olhe para José. Ele cumpriu o propósito desde uma cisterna, desde uma casa que não era sua, desde uma prisão. Nada disso parecia ideal. Nada disso parecia sinal de bênção. E ainda assim, Deus estava posicionando-o. Cada lugar desconfortável era uma peça do quebra-cabeça. Cada injustiça era usada como degrau. O que parecia atraso era preparação. Por isso, hoje, você precisa soltar uma ideia perigosa, que o teu propósito depende da tua comodidade. Não. O teu propósito depende do Deus que o escreveu. E Ele é especialista em fazer muito com pouco. Ele multiplica o pequeno quando você o coloca em suas mãos. Imagine uma avenida de concreto cinza, quente, dura, sem vida, trânsito, barulho, poeira, e no meio de uma pequena rachadura, quase invisível, surge um broto verde. Não tem jardim, não tem irrigação perfeita, não tem as condições que qualquer manual exigiria. E ainda assim cresce, empurra, insiste, até florescer. Uma flor pequena, mas impossível de ignorar em meio a tanto cinza. Essa flor é você quando decide acreditar mais em Deus do que nas suas circunstâncias. O teu propósito não precisa de um jardim perfeito. Precisa de uma fé que se atreva a romper o asfalto da desculpa, do medo e da espera passiva. Então hoje, não te peço que faça 10 coisas. Peço apenas uma obediência concreta. Identifique uma ação pequena, real, possível, que você possa fazer hoje em direção àquilo para o qual Deus te chamou. Uma ligação pendente, um passo de perdão, um hábito de disciplina, um serviço a alguém, um tempo de oração sincera, um projeto que você tem adiado por medo. Não espere sentir-se pronto. Comece com o que há. Porque a multiplicação vem depois do primeiro passo, não antes. E quando você se move, Deus respalda. Quando você planta, Deus dá crescimento. Quando você obedece, Deus abre caminho. Hoje, Deus te sussurra. As tuas condições não me impressionam.
A tua obediência me comove. Eu criei o universo com uma palavra. Você acha que não posso criar as condições para o teu propósito? Comece. Dê o primeiro passo. Eu cuido do resto. Não espere o jardim perfeito. Rompa o asfalto e floresça onde você está. E quando olhar para trás, entenderá algo que hoje é difícil acreditar. Nada na tua vida foi acaso, nem mesmo o lugar onde você se sentia limitado. Porque Deus estava usando essa mesma rachadura para fazer nascer o teu propósito. Número 15. Hoje, neste instante, Deus está trabalhando naquilo que você ainda não vê. Quero que você guarde esta verdade como se fosse uma faísca acesa dentro do seu peito, porque existem dias em que a única coisa que te mantém de pé é saber que o céu não está em silêncio. Jesus disse isso com uma autoridade que não deixa espaço para dúvida. Em João 5,17, está escrito que ele respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho. Até agora, neste instante, não quando você sentir, não quando você entender. Agora mesmo, enquanto você respira, enquanto a sua mente corre com perguntas, enquanto o seu coração tenta se manter firme, o Pai trabalha e o Filho trabalha, e trabalham a seu favor. Eu sei que às vezes você sente o contrário, sente que nada acontece, que a sua vida ficou em pausa, que as suas orações batem no teto, que os seus esforços não mudam a história, mas escute isto com calma. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Existem processos que não fazem barulho, mas mudam destinos. Existem portas que Deus está fechando sem que você perceba, porque se abrissem agora, quebrariam você por dentro. Existem encontros que Ele está alinhando, conversas que Ele está preparando, tempos que Ele está ordenando. E você apenas vê o atraso, sem perceber a proteção escondida dentro desse atraso. Porque você está caminhando pela fé, e isso significa que a sua vida não depende daquilo que os seus olhos conseguem comprovar. 2 Coríntios 5,7 diz isso com uma simplicidade profunda. Porque andamos por fé, e não por vista. A fé não é negar o que dói, é reconhecer que o visível não é toda a realidade. O invisível também pesa, também sustenta, também dirige. E Deus trabalha muito mais no invisível do que no evidente. Às vezes, a obra maior acontece onde não há aplausos, onde ninguém vê, onde nem mesmo você consegue interpretá-la ainda. Talvez hoje você esteja parado ao pé de uma montanha, olhando para uma parede enorme, e por isso a sua alma se cansa. De baixo tudo parece impossível, de baixo tudo parece fechado. Mas Deus não vê a sua vida do pé da montanha, Deus a vê do topo. Ele contempla o mapa completo. Ele não está improvisando com você. Romanos 8,28 não é uma frase bonita para colocar em uma imagem. É uma realidade espiritual que opera mesmo quando você chora. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Não diz que tudo é bom. Diz que Ele faz cooperar. Ele pega peças soltas e constrói uma direção. Ele pega feridas e as transforma em sabedoria. Ele pega atrasos e os transforma em preparação. E deixe-me te dar uma imagem para a sua mente, para que o seu coração pare de lutar com o não estou vendo nada. Imagine uma ampulheta. Cada grão de areia cai em silêncio. Você não escuta o som da mudança. Não pode parar. Não pode acelerar. Mas está acontecendo. Grão por grão, segundo por segundo. Assim é a obra de Deus em temporadas em que parece que nada se move. Você quer trombetas, sinais, respostas imediatas. Deus, porém, está trabalhando com precisão, com paciência, com um amor inteligente. E quando chegar o momento exato, quando ele virar a ampulheta, você verá que todo aquele silêncio acumulado era, na verdade, preparação. Agora eu te peço que respire profundamente, como se desse espaço ao seu espírito para receber esta palavra. Inspire, expire.
E enquanto solto o ar, solte também a ideia de que, se você não vê, então não existe. Solte a pressão de ter que entender tudo hoje. Deus não te pede que adivinhe o final. Ele te pede que confie no caráter dele. E se hoje você se sente frágil, lembre-se de que a sua fragilidade não cancela a fidelidade dele. Ele não se assusta com as suas dúvidas. Ele não se ofende com o seu cansaço. Ele não te abandona quando você não consegue se sustentar. Ele te sustenta. Existe uma promessa que sempre quebra a mentira do abandono. Em Salmo 121:4, está escrito que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. Isso significa que o Deus que nunca dorme está acordado por você neste exato momento. Enquanto você descansa, Ele trabalha. Enquanto você chora, Ele recolhe as suas lágrimas. Enquanto você sente que tudo está parado, Ele está movendo coisas a seu favor em lugares onde você não tem acesso. Ele está preparando caminhos que você ainda não pisa. Ele está fortalecendo o seu interior para que você possa carregar a bênção sem se quebrar. Então hoje, quando chegar a noite, antes de fechar os olhos, faça uma declaração simples, íntima e poderosa. Diga mesmo que não tenha vontade. Diga mesmo que não sinta emoção. Diga porque a fé, às vezes, é uma decisão antes de ser uma sensação. Senhor, enquanto eu descanso, Tu trabalhas. Enquanto eu durmo, Tu teces o meu futuro. Eu confio no Teu plano, mesmo sem ver o quadro completo. E fique com esta frase como um selo final sobre a sua história. Aquilo que você não entende hoje, Deus já resolveu desde a eternidade. Caminhamos juntos por um percurso que tocou o mais profundo do seu coração. E antes de terminar, quero que você fique com 3 verdades que não pode soltar. Primeira, Deus tem um propósito por trás de cada coisa que você viveu, até mesmo aquelas que você ainda não entende. O seu trabalho não é decifrar o mapa. O seu trabalho é confiar em quem o desenhou. Segunda, aquilo que você interpretou como má sorte, como fracasso ou como rejeição, era redirecionamento divino. Cada dor foi material de construção, não de destruição. Terceira, neste exato momento, agora mesmo, enquanto você escuta minha voz, Deus está trabalhando na sua vida. Não amanhã, não quando tudo melhorar. Agora, o seu ateliê nunca fecha. Esta noite, antes de dormir, faça algo simples, mas poderoso. Feche os olhos, coloque a mão no peito e diga em voz alta: Deus, confio no teu plano. O que não entendo hoje, tu já resolveste desde a eternidade. Essa declaração vai semear paz, onde hoje existe confusão. Se esta mensagem trouxe alguma luz ao seu coração, compartilhe com alguém que hoje está perguntando por quê. Talvez esta seja a palavra que essa pessoa precisa ouvir. E se você ainda não se inscreveu, faça isso para continuar recebendo essas mensagens todas as semanas. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi propósito. A sua alma tinha fome desta palavra e Deus te trouxe até este momento porque tem algo específico para te dizer. Não desista. Aquilo que Ele preparou para você vale cada lágrima, cada espera e cada deserto. Hoje, declaro sobre a sua vida: nada na minha vida é acaso. Deus tem um propósito perfeito por trás de cada coisa que vivi, que vivo e que viverei. Confio no seu plano, mesmo quando não o entendo. Aquilo que você não entende hoje, Deus já resolveu desde a eternidade. Que o Deus de toda sabedoria abra os seus olhos para ver a sua mão onde antes você só via caos. Que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém.